Talvez você nem imaginava que ao oferecer uma mamadeira, uma chuquinha para o teu bebê, você poderia causar nele uma confusão de bicos. Bem sabemos que para o bebê fazer uma boa pega e mamar corretamente no seu seio, é necessário então que ele abra bem a boca e abocanhe boa parte da sua areola. E aí então, por algum motivo, você definiu que iria introduzir um bico artificial dentro do teu aleitamento materno. Seja por uma mamadeira, uma chuquinha, enfim, você colocou esse bico dentro do teu aleitamento materno. E aí aquilo que estava indo bem ou com algumas dificuldades iniciais comuns ali no começo do aleitamento materno, começou a ficar um pouco mais complicado. E você começou a perceber então ali alguns sinais diferentes dentro da mamada do teu bebê. Então, por exemplo, alguns sinais que o teu bebê pode estar apresentando uma confusão de bicos é a irritação dele ao você levar ele ao seio, o bebê ficar muito irritado. Alguns apresentam ânsia quando vai para o seio da mãe. Alguns choram muito, você percebe assim que é um choro de irritabilidade mesmo, é um choro incansável. Ele chora por conta de estar irritado pelo fato de querer mamar, entende? Ele pode morder o seio e até ficar pegando e soltando, pegando e soltando, pegando e soltando, e apresentar às vezes até mordidas no próprio seio. Então, isso pode ser o sinal de que está acontecendo com o teu bebezinho uma confusão de bicos. Então, para você entender um pouco melhor, eu vou pegar aqui um seio, para que você possa entender como que o bebê faz a mecânica, como que ele abocanha a areola e realiza, então, essa extração de leite aqui no teu seio. E depois disso, então, nós vamos ver num processo, numa mamadeira, por exemplo, como que ele faz esse processo. Mas antes, não se esqueça de curtir esse conteúdo e também de se inscrever aqui no canal, caso você seja nova nele e ainda não seja inscrita. Se você deixar o sininho de notificações ativado, todas as vezes que entrar um vídeo novo no canal, você vai ser notificada. E assim a gente vai sempre se encontrando por aqui. Pensando em estar mais perto de você, eu criei um grupo no Telegram, onde eu coloco conteúdos quase que diários sobre amamentação para te conduzir a uma amamentação efetiva. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder entrar e fazer parte então desse grupo. Quando o bebezinho está aqui no seio, então, ele faz uma abertura grande da boca. A língua desse bebê, então, ela vai para fora, para baixo e para fora. Em alguns momentos, às vezes é até interessante você observar isso no teu bebezinho. Quando o lábio do bebezinho fica tipo peixinho para fora, às vezes é possível você ver a língua dele trabalhando nessa ordenha. Então é uma língua que vem aqui, ó, por baixo, ele abocanha então boa parte da areola. Ele acontece aqui um contato pele a pele com a mãe, existe uma troca de informação com a mãe. E conforme ele vai fazendo esse movimento, o bico do seio então se alonga e ele vai ficar bem lá no fundo da cavidade bucal dessa criança. Então, conforme o bebê vai fazendo esse movimento de ordenha, abocanhando boa parte da sua areola, você vai receber um estímulo, o seu cérebro vai entender que aquilo está acontecendo, que a amamentação está acontecendo e a sua ocitocina, que é o hormônio que faz o leite ejetar, ela aumenta e aí então o leite é ejetado. E esse fluxo, ele não é contínuo, ele então precisa fazer bastante esforço para acontecer essa ejeção de leite. E aí, então, ele faz o movimento de sucção, ele suga, 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 enche, então, a cavidade oral, a cavidade bucal dele de leite e faz a deglutição. É assim que acontece, explicando aí bem facinho para você entender, esse movimento de sucção no seio. Agora vamos ver o que acontece quando o bebezinho faz então esse processo de sucção em uma mamadeira. Eu vou pegar aqui então uma mamadeira, só para vocês poderem entender qual é o processo que esse bebezinho faz então quando ele vem aqui para o bico de uma mamadeira. Vou pegar uma mamadeira comum, muito utilizada aí por muitas mãezinhas, e aí então ele vem aqui, ele faz uma abertura de boca menor, abocanha esse bico ele é rígido, ele não se alonga, e o bebezinho então faz aqui o movimento de ordenha nesse bico de silicone. E aí então ele acaba não fazendo um processo de ordenha com a língua para fora e baixa. Ele acaba deixando a língua lá atrás
dentro da boca, lá atrás, e normalmente uma língua mais alta. E aí ele faz então esse movimento de ordenha, e conforme ele vai fazendo esse movimento de ordenha, a mamadeira já manda um fluxo contínuo de leite para ele. E nós determinamos quantos ml então esse bebezinho vai estar mamando. Diferente do seio, que ele mama a quantidade que ele achar que convém e solta então espontaneamente. Na mamadeira, nós determinamos os ml então que o bebezinho vai mamar. E ele faz esse movimento contínuo e o fluxo da mamadeira é contínuo, ele não para. Mesmo que o bebezinho faça o movimento de parar de sugar, o leite continua sendo ejetado, ele continua saindo de dentro da mamadeira. E aí, o que o bebezinho faz, então, para esse fluxo parar? Ele morde. E aí, quando ele vai para o seio, ele pode, então, apresentar essa mordida no seio da mãe também. Quando o bebê, então, realiza a pega aqui na mamadeira, ele movimenta menos músculos da face do que quando ele pega, então, lá no seio da mãe. E conforme o bebezinho vai, então, crescendo, ele vai entendendo que a mamadeira é mais fácil para ele poder extrair esse leite. E como tudo na vida, até nós adultos preferimos aquilo que é mais fácil, talvez, ele também vai começar a preferir aquilo que é mais fácil, então, extrair o leite da mamadeira. E então ele começa a recusar a ida ao seio da mãe, por conta de ter que movimentar muito mais músculos, por conta de fazer muito mais esforços para poder conseguir extrair o leite materno. E quando ele vai lá para o seio da mãe, ele pega com a boquinha fechada, do mesmo jeito que ele pegava aqui, onde era mais fácil para ele, porque o fluxo era maior e o bebê, então, abrindo menos a boca e indo para o seio da mãe, acontece muito dele o quê? Escorregar e ficar só no bico do seio da mãe. Então ele vem aqui, ele faz a boquinha mais fechada, então ele pega menos da areola dessa mãe e provavelmente a probabilidade dele escorregar aqui só para o biquinho, aqui só para o mamilo da mãe, é muito grande. E é onde então começa a também trazer ali alguns traumas mamilares para a mãe que já estava estabelecida com a tua amamentação. Na mãe, esse processo de confusão de bicos pode inclusive baixar a produção de leite, porque o bebê começa também a ir menos para o seio quando ele recebe o complemento ou o próprio leite materno em uma outra via. Então ele começa a ir menos para o seio da mãe e isso pode baixar a produção de leite materno também. E a longo prazo, então, esse bebê pode apresentar um desmame precoce. Isso aconteceu por conta do bebê ter recebido, então, um bico artificial dentro do processo do aleitamento materno dele. É possível reverter uma confusão de bicos, sim, com muita paciência, com muita determinação, com muita força de vontade, você consegue, então, retirar os bicos artificiais e voltar, então, ao aleitamento materno somente no seio. Ou, se você realmente de fato precisar ofertar o leite materno, ou se você realmente precisar oferecer o leite materno, ou a prescrição de um pediatra de uma fórmula para o teu bebê, então nesse caso, a melhor opção de oferta é no copinho. Então você pode ofertar o leite ou a fórmula prescrita ou o leite materno no copinho para o bebê. A melhor via então de oferta seria o copinho, porque já é comprovado que no copinho o bebê realiza praticamente os mesmos movimentos que ele faria no seio materno. Então ele não iria confundir tão facilmente quando ele voltasse ali então a receber o leite materno diretamente na mama dessa mãe. Lembrando que para você oferecer então esse leite no copinho, existe uma técnica corretinha para ser feito isso. Você não vai simplesmente virar o copinho na boca do bebê. Existe uma técnica onde você vai colocar então o copinho realmente aqui de canto a canto na boca do bebê e ele vai colocar a língua dele quase que dentro do copinho e fazer um movimento então para retirar esse leite que está ali dentro do copinho. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, para você poder entender então toda a mecânica que ele faz para receber o leite diretamente no copinho. Aqui eu vou aproveitar então para fazer um gancho em relação à chupeta. A chupeta também seria aí um assunto para um outro vídeo, porque ela divide muitas opiniões, mas o que eu quero dizer aqui para você é que na chupeta o bebê faz aquela sucção que nós chamamos de uma sucção de consolo. É uma sucção não nutritiva, é uma sucção que ele fica ali só fazendo um movimento de uma ordenha imaginária e ele se consola então. Nesse movimento ele fica então com a boca mole e ele leva a língua para trás.
e isso também pode então causar uma confusão de bicos quando ele vai para o seio da mãe, o fato do movimento da língua dele ser diferente em relação à chupeta. E aqui também eu aproveito para falar um pouquinho sobre o bico de silicone. Isso porque algumas mães, quando acaba aí machucando o peito ou está com o peito um pouco ferido, acaba então querendo utilizar aqui esse bico de silicone, que fica assim, ó, ou protetor de mamilo, também conhecido dessa maneira. E aí, então, ela oferta para o bebezinho o seio dela com esse protetor de mamilo. E aí o bebê vem para cá e faz o mesmo movimento que ele faria na mamadeira. A boca pequena, o bico de silicone aqui na frente, esse protetor de mamilo não se alonga, ele não tem mais o contato pele a pele com a mãe, então acaba aqui diminuindo o fluxo conforme ele vai fazendo o movimento de sucção, porque ele não abocanha mais a areola dessa mãe para pegar os ductos mamários lá atrás, então fazer a ejeção do leite. Ele vem aqui, ó, só para o mamilo. E aí, então, acontece que quando a mãe retira esse protetor de seio, ou porque já cicatrizou, ela determinou então que ela vai retirar esse protetor de seio, ele volta aqui para o peito e faz então a pega incorreta. E ele procura só o mamilo. É onde acaba traumando o peito novamente e trazendo para essa mãe aí mais um trauma mamilar, mais uma dor, mais uma dificuldade dentro do aleitamento materno. Se você quiser saber mais sobre esse protetor de mamilo ou o bico de silicone, eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre ele, que lá eu falo tudo sobre ele, inclusive nas dificuldades que as mães acreditam que ele possa ajudar em relação a um peito plano, a mulheres que têm um bico invertido, enfim. Assiste esse vídeo que ele vai conseguir esclarecer para você algumas dúvidas em relação ao bico de silicone. Gostou desse conteúdo? Então fala pra mim, isso aconteceu com você? Essa confusão de bicos aconteceu na tua vida? Se você já passou por isso, ou se você tem aí algum relato para me contar, alguma sugestão de vídeo, então escreve aqui para mim nos comentários, assim a gente pode ficar mais próximo. E também o teu depoimento pode ajudar outras mães que estejam passando pelo mesmo processo do aleitamento materno que você está passando agora. Escreve para mim aqui nos comentários, eu te encontro então nos próximos vídeos. Um beijo!